Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e tá começando mais um Brainstorm. Falando hoje sobre faculdade. Isso mesmo. Precisamente faculdade de design, que foi a que eu cursei. Nós aqui do Brainstorm estamos sempre tentando trazer conteúdos, algumas coisas que ajudem, né? Os novos designers, quem está começando carreira, quem está tentando, né, iniciar, dar os primeiros passos, né, dar algumas dicas para que tente ficar, para que essa jornada, esse início de jornada fique um pouquinho mais fácil, né, ou menos difícil em alguns casos. E recentemente no YouTube, eu tava vendo um vídeo muito interessante que é da Femingos, que tem um canal muito foda que fala sobre assim essa rotina criativa. Ela inclusive é estudante de design, né, então ela narra toda essa jornada na faculdade, mostra os projetos. É muito foda. Inclusive eu cheguei no canal, né, o YouTube recomendou um vídeo, né, que era de um projeto que ela montava um carrinho, né, um carrinho de rolemã, super legal, super mão na massa, achei bem foda. Mas recentemente ela fez um vídeo muito interessante que falava assim da faculdade de design, coisas que as pessoas não falam muito, que é o lado ruim, porque a vida é isso, pessoal, tem coisas boas e tem coisas ruins. E depois que eu vi o vídeo, eu realmente fiquei refletindo, né, nossa, teve muita coisa na minha faculdade, né, nos 5 anos de curso que eu realmente não gostei, ou senti que faltou, né, ou talvez precisasse melhorar alguma coisa, assim, que eu senti falta. Então eu decidi, assim, agregar ao vídeo dela, né, continuar essa discussão e talvez, quem sabe, ajudar, né, vocês de alguma forma, né, trazer mais alguma luz, alguma dica, nem que seja pra meio que já se preparar, sabe, talvez não ter uma experiência tão ruim assim com a faculdade e extrair a parte boa que também tem no curso, beleza? Vamos lá? Então vamos lá, galera. São basicamente, acho que 2 ou 3 pontos, coisinhas aqui que eu separei. É isso mesmo? 3 coisas, 2 coisas. Vamos lá. Independente da sua, digamos assim, da sua intenção no futuro, seja, né, na verdade, ter um trabalho, ser um profissional mais liberal, trabalhar por conta, ou trabalhar numa agência, no escritório de design, né? É muito importante você ter, acho que, digamos assim, 3 habilidades, que eu diria. Primeiro, a habilidade de se comunicar. Você precisa ter isso, você precisa, assim, saber se comunicar com as pessoas, seja para extrair um bom briefing, seja, né, para se relacionar com aquela pessoa num grau onde você entenda o que ela quer, entenda o que ela precisa, tudo mais. Segundo, saber negociar, galera. É muito importante também na vida de um designer saber negociar, porque você vai precisar daquilo no dia a dia. Você vai precisar, seja para atrair trabalhos para você, fechar trabalhos, né, converter esses trabalhos, né, porque sempre vai ter, os clientes são sempre diferentes uns dos outros, né. Você vai precisar aquele, talvez tenha mais dinheiro, tem uma valor menor, maior, ou ele quer um prazo mais rápido, e você precisa ter essa noção de negociação realmente. E você ir lá e ver o que dá e o que não dá. E por último, precificação. Porque é aquela coisa, galera, somando tudo isso, você vai no final do dia ter que pagar as contas. E para isso, você precisa automaticamente saber quanto você vai cobrar. Para também saber quantos trabalhos você precisa pegar para fechar suas contas, se aquilo tá bom para você, se aquilo, como aquilo vai determinar o seu posicionamento no mercado. Então, tudo isso são coisas que a faculdade falha, que é aquele finalzinho. Eles formam o profissional, né? O design, eles moldam o seu mindset, a sua parte, suas referências assim, gráfica, a maneira como você vai pensar, te dão métodos para criar, tudo isso. Mas eles falham um pouco nessa relação do designer com o mercado. Porque no futuro, como eu falei antes, independente se você é um profissional liberal ou trabalha numa equipe, você vai precisar dessas habilidades. Você vai precisar negociar, vai precisar precificar, vai precisar até saber vender, se comunicar. Então é algo que realmente falha um pouco, assim. E quando tem, até no meu caso de novo, né, é um pouco falho, assim, diria até um pouco vazio. Parece que tá ali só para preencher um pouco, né? Eu tive sim aulas de finanças, aulas de economia, mas eram coisas mais macro, que às vezes ali no dia a dia ajuda, tudo tá importante você saber isso, mas não resolve, digamos assim, o problema. Então, galera, assim, tentem ver se a sua faculdade tem esse tipo de matéria na grade, tentem, né, às vezes tentar ir num dia de aula ou tentar procurar algum tipo de grupo em rede social e tal, encontrar veteranos e ver se a experiência deles, se eles têm essas aulas, se realmente está sendo legal, se tem isso, ou se não tiver, já meio que tentem achar um espaço para tentar ir correr atrás de aprender isso, né? Assim, hoje em dia, tem várias plataformas aí, tem YouTube, que é
pra coisa de graça e tudo, e também tem plataformas pagas. Então esse é um lado não muito legal, assim, da faculdade de design que a gente tem que saber se virar, querendo ou não. Outra coisa também que as pessoas não falam muito é como a faculdade, e isso eu até consigo, acho que, expandir um pouco, na verdade, relacionar a todos os outros cursos, é a sensação de que a faculdade está sempre atrás. Eu acho que eu senti muito isso porque eu entrei na faculdade num período de 2009 até 2012. Então foi um período assim que teve muitas mudanças assim no mercado, entrou rede social, sabe? Então isso tudo mudou muito assim. Então, consequentemente, softwares assim que a gente usava muito para criar caíram e subiram outros, e a faculdade não consegue acompanhar isso. De repente você tá lá tendo uma aula assim, de sei lá, edição ou algo mais gráfico assim, você tá lá usando o Corel, por exemplo, que é uma mais básico e tal, e a licença é mais barata, enfim. Mas de repente o mercado tá pedindo outro. E por mais que ele seja parecido, trabalhe com vetor, ele não é aquela coisa, né? Não são iguais. Então tem uma curva de aprendizado para você usar o outro também. Então assim, a faculdade sempre tá atrás desse sentido, né? Eu acho que eu também tive muito isso, né? Até inclusive fazendo meu primeiro estágio. Eu tava lá usando Photoshop e tal, aí veio uma pessoa que trabalhava lá do meu lado e falou assim, pô, cara, usa aquele tal efeito. Nossa, mas eu nem sabia que tinha isso. Ele não é aqui, ó, é do novo Photoshop CS6, sei lá, eu acho que na época. E isso foi uma coisa que me deixou assim, porra, que saco, eu não vi isso na faculdade. Então, galera, isso é uma coisa assim que, até por questão de mercado mesmo, é difícil para eles acompanharem. A não ser que a faculdade em si tenha um método bem livre, assim, né? Uma parada meio singularity, assim, que não tem pauta fixa, que tá sempre mudando e tudo. Mas chego até a entender por questões de mercado hoje, depois de formado, tudo, né? Tendo uma experiência legal já. Eu já consigo perceber que é meio um problema difícil de resolver, né? Então, eu só já alertando vocês, assim, tenham noção disso e tudo. E estejam sempre olhando, assim, o que o mercado tá pedindo e comparando com a faculdade, com o que a faculdade está ensinando para vocês nesse quesito, assim. Seja essa parte de software, ou coisas também, algumas técnicas, ou algumas coisas que eles cravam como regra ou como método. Às vezes as pessoas já inventaram, já testaram outras coisas, ou num método mais colaborativo já desenvolveram outras coisas que já estão andando, já estão evoluindo, e a faculdade está ali insistindo em uma coisa que é mais antiga. Então fiquem sempre de olho nisso, assim. Tenham sempre noção de que a faculdade vai te ensinar, mas ela vai estar sempre um pouquinho atrás do que o mercado está pedindo ou o que o mercado está fazendo, beleza? Mas é isso aí, galera. Acho que se eu puder resumir tudo, né, numa dica para vocês, compilar isso, acho que eu diria para vocês, assim, serem ativos, ir atrás, ver, assim, se a faculdade tem isso, falar com pessoas da instituição, ver quem estudou lá, ver se você conhece alguém que estudou lá, e assim, e tentem ver também se o estilo da faculdade encaixa com vocês. Isso também é muito importante, assim. Isso é uma coisa que eles também não falam, assim. Acho que às vezes a faculdade, nós ensinamos design gráfico. Ok, design gráfico. Mas às vezes o ambiente onde ela tá, né, assim, o ambiente onde o curso tá, dentro de qual faculdade, acaba influenciando. Por exemplo, eu fiz uma faculdade que tinha um pé muito forte nesse lado do business e tal, então isso acabava meio que funcionando. Não era um design tão purista, assim, era um design que acabava namorando mais com o mercado, ia para um lado de olhar para produto, publicidade, marketing, então ele ia por esse caminho. Tanto que teve muita gente que se decepcionou. Fez aí 2 anos de curso e tal, que é mais ou menos aquela média para as matérias mais teóricas, né, e tudo. Aí quando chegou na parte prática, meio que deu uma brochada, assim, viu que não era muito aquilo e abandonou o curso. Então, assim, para evitar frustrações, para evitar também custos, né, porque se for faculdade paga é muito caro, e também se for faculdade, tipo assim, pública, às vezes o custo também é alto, porque você talvez tem que ir para longe. Então, assim, tentem se adiantar, sejam mais ativos em relação a isso, assim, procure o máximo de informações possíveis e vejam se aquilo faz sentido com você, se aquilo que tá ali vai se encaixar na sua vida, vai te colocar numa posição que você caminhe realmente para ser um profissional melhor, beleza? Mas é isso aí, galera. O vídeo de hoje fica por aqui. Tentei trazer alguns pontos aí, agregar a conversa que eu vi lá no vídeo da Femingos e tudo, e realmente colocar alguns pontos a mais do que ela já falou, tudo. Ela também já falou coisas bem fodas. Inclusive, vou deixar o vídeo aqui aqui embaixo, na descrição e tal, dá um pulo lá ver, que com certeza vai ajudar muito vocês. E é isso. Eu acho que vou trazer mais vídeos, assim. Eu tô realmente gostando de compartilhar com vocês essa experiência que eu tive, né? Eu tô tendo uns feedbacks legais aí que tá vindo, então eu realmente acho que eu vou tentar criar algo mais ou menos
menos nesse sentido. Inclusive, eu tô pensando de no próximo vídeo fazer meio que um manual do design, assim, um manual do estudante de design, assim. Algumas dicas que, depois que eu saí, eu vi que fizeram falta e de que eu dei essas dicas, talvez, né, pra alguns amigos meus que eram mais novos e tal, e que eles super aproveitaram e acabou rendendo. Mas o que vocês acham? Vai ser legal? Mas é isso aí, galera. Muito obrigado e até semana que vem.